Olá, pessoal! Dando continuidade à explicação passada sobre a Grécia Antiga, hoje iremos falar de quatro períodos clássicos da Grécia. Mas antes, iremos recordar alguns pontos que servem de entendimento a cada período que será mencionado. Sobre a Grécia Antiga, não formava uma única nação, mas era composta de várias cidades que tinham suas próprias organizações sociais, políticas e econômicas. E apesar dessas diferenças, os gregos tinham somente uma única língua, que, mesmo com seus dialetos, podia ser entendida pelos povos de várias regiões que formavam a Grécia. Esses povos tinham também a mesma crença religiosa e compartilhavam de diversos valores culturais. Lembrando a você que os gregos, eles eram politeístas, pois eles acreditavam em mais de um deus. Com relação à geografia, o relevo ele era bastante montanhoso e isso acabou dificultando a comunicação, fato que contribuiu para impedir a formação política desta região. Assim, os gregos se desenvolveram em cidades-estados, denominadas de polis, ou seja, cada cidade-estado tinha sua própria autonomia política, econômica e social. Então, agora iremos falar sobre os períodos da Grécia Antiga. O primeiro período é chamado de pré-homérico, na qual chegaram os povos à região da Península do Peloponeso, região do mar Egeu, com um litoral bastante recortado, bastante montanhoso e com poucas terras férteis. Os primeiros a chegarem foram os aqueus, vindo depois os eólios, os jônios e os dórios. Eram povos indo-europeus que vinham do norte da península e eles eram bastante diferentes em relação à sua cultura. Como os aqueus estavam há muito mais tempo no local, criaram então as cidades, uma das quais pode-se mencionar a mais importante, foi Micenas, de onde se origina a civilização micênica, que indica um processo civilizatório desse período. Temos também o período homérico, e esse período ele se inicia com a invasão dos dórios à região, conquistado principalmente pelo fato de usarem armas de ferro, muito mais resistente que as desenvolvidas durante o período da civilização micênica. O nome homérico ele está ligado a fatos de dois poemas que serviram de estudo para os acontecimentos ocorridos à invasão dórica. O poeta de nome Homero, que teria escrito a Ilíada e a Odisseia. Estes poemas são muito importantes para o estudo da civilização grega, por serem a expressão cultural do povo na época, principalmente a forma como entendiam a relação entre homens e deuses, baseada em sentimentos como o amor, a ira, a inveja e a vingança, o que levava os deuses a interferirem na vida dos humanos. Podemos perceber pela forma de como viam esses deuses, como Hades, Poseidon, Hera, Zeus e vários outros que se cruzam em um mar de intrigas e crenças. Nesse período, os gregos organizavam em pequenas comunidades
chamadas de genos, dando um caráter bastante patriarcal à organização social do período, o que representava também uma volta ao mundo rural. Com isso, finaliza-se um período e inicia-se o outro. Podemos mencionar o período clássico da Grécia. Essa, esse período da história, a Grécia, ela alcança o seu apogeu, principalmente em Atenas, com um importante desenvolvimento cultural. Pode-se citar na arquitetura, na qual temos o Paternum como um exemplo e os teatros de arena. Nas artes, as culturas, as pinturas em cerâmica. Na filosofia, há um destaque para três filósofos bastante importantes da época: Sócrates, Platão e Aristóteles. Na questão política, nós teríamos como herança a Grécia, a constituição do regime democrático em Atenas. Em sua relação com os demais povos, os gregos estabeleceram várias guerras, como a dos persas, chamando-as de guerras médicas. A primeira foi contra as tropas do rei persa Dário I, seguido com a de seu filho, o rei Xerxes. Todas elas resultaram em fracasso para a Pérsia. Porém, os interesses divergentes entre os gregos os levaram a lutar entre si. Podemos destacar aqui a Guerra do Peloponeso, que foi totalmente inimiga tanto Atenas como Esparta. Essas guerras internas, elas levaram à divisão do mundo grego e ao seu enfraquecimento. Para finalizar o período, podemos relatar aqui o período helenístico. Esse período ele é bastante forte devido ao enfraquecimento do mundo grego. O rei da Macedônia, Filipe II, pôde conquistar a Grécia e unificá-las novamente. Mas foi com Alexandre, o filho de Filipe II, que a influência grega se expandiu para todo o mundo antigo, principalmente depois da derrota infligida ao Império Persa, ou contra o Império Persa, comandado na época por Dário III, no ano de 330 a.C. Com essa expansão territorial do Império Macedônico, ela acaba levando a cultura grega para o Oriente, onde houve uma mistura cultural, unindo elementos de cultura grega com cultura oriental. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa segunda parte da explicação sobre a Grécia. Forte abraço e até o próximo assunto.